Galera, é o seguinte, parabéns por ter chegado até aqui, valeu por ter dado essa força, ter confiado na gente. Eu vou mostrar a vocês aqui a planilha, essa minha planilha aqui que eu criei já faz um tempo, já venho juntando essas informações, e é a planilha que sempre vai me ajudando na hora de precificar, os meus produtos, tá? Então, disponibilizei gratuitamente para vocês e quero que vocês usem da melhor forma possível, beleza? Qualquer dúvida, volta no Instagram, comenta lá nas postagens, eu mando um direct, e o que eu puder fazer eu vou ajudar. Show? Vamos junto, melhorar nosso negócio local. Você que tem loja de bairro, tem uma pastelaria, uma pizzaria, uma hamburgueria, cachorro quente, não importa. Se você tiver um negócio pequeno, segue a gente aí que a gente vai trazer muita informação, muito conteúdo nesse segmento, beleza? Vamos para a planilha. Galera, a gente começa pela planilha em custo fixo, certo? Aqui você vai preencher todas as suas despesas, todo o seu custo fixo mensal, tá ok? Não pode esquecer nada, tá? Aqui você pode ir alterando e colocando o valor que você normalmente paga aí, beleza? Exemplo, se tiver algumas contas aqui que para você não é mensal, tente transformar isso em mensal. O que é que eu faço? Exemplo, dedetização eu dou 3 vezes ou 4 vezes ao ano. Então eu somo esses valores, esse custo, né, e divido por 12 e coloco aqui, entendeu? E coloco aqui em dedetização, beleza? Tá aqui, ó, 35 por mês é o meu custo com dedetização, ok? Mesma coisa é uniforme. O uniforme aqui eu faço uma vez no ano. Então eu somo esse custo de uniforme e divido por 12, porque aqui eu vou ter uma parcela de uniformes aqui em R$ 35 também. Show? Então vem aqui, preenche primeiramente essas informações, tá legal? Não mexe nessas células, essas cinzinhas aqui, ó, não mexe, tá? Por quê? Porque aí vai estar a fórmula. Então se você alterar aí, vai dar errado o seu cálculo, vai dar errado toda a sua planilha, beleza? Então você preenche parte por parte, todas as informações. Eu gosto de colocar separado contas fixas mensais do custo de mão de obra. Por quê? Porque aí eu tenho noção de quanto é o meu custo de mão de obra. Hoje meu custo de mão de obra é 5.240 por mês, tá legal? E o que é que engloba isso? Engloba o salário, a ajuda de custo, a alimentação, os uniformes, beleza? Então tudo isso ele está nessa tabelinha. É muito importante que vocês vejam a melhor forma de preencher, mas uma forma que seja sempre fácil entendimento, tá legal? Seja sempre prático, beleza? Aqui é a planilha de custo fixo, não deixe de preencher, legal? Aqui é a planilha de CMV, tá? Essa planilha aqui já está bem adiantada aqui, eu coloquei algumas informações mais para teste, tá legal? Mas aqui, ó, você altera qualquer item aqui desse, você altera, beleza? Queijo, cheddar, tá legal? Aqui eu gosto de fazer o seguinte: queijo cheddar eu compro em quilo, aí eu vou e coloco só essa informação para a gente ficar sabendo quanto é o quilo do cheddar, entendeu? Digamos, eu compro o cheddar R$42, eu já especifico aqui R$42 na tabelinha, beleza? Não pode deixar de colocar essa informação, ela é muito importante, é ela que vai nos ajudar a montar o nosso preço, tá legal? Nessas tabelazinhas aqui menores, você pode ver, ó, tem um item aqui, ó, pronto, chocolate. Esse aqui é um pastel de chocolate que a gente faz. Eu coloquei o nome de chocolate, tá legal? E aqui eu puxei os itens que eu uso no chocolate. Eu uso recheio de chocolate, aí eu uso 60 gramas em cada pastel, 0,06. Ele já calcula. Se no caso de vocês fosse 100 gramas, 0,1. Ele já calcula qual é o custo que esse chocolate tem de pastel, beleza? A mesma coisa é a massa. Então, todo item
que você vai usar no seu cardápio, você vai colocar nessa lista de compras, tá? Nessa lista de insumos. Você vai adicionar todas as informações, quilo ou unidade. Show? E aqui você vai cadastrar o seu item. E aí você vai colocar o hambúrguer ou a pizza ou aí o que você usa aí, beleza? Preenche também. Essas planilhas aqui, essas células aqui em branco, óbvio, é o que a gente não utiliza, né? Exemplo, o pastel de chocolate eu não uso frango, então não uso. Agora, já no pastel de frango do rei, que é pastel de frango, aí eu utilizo o frango, ó, recheio de frango, 60 gramas, requeijão, 30 gramas, uma massa de pastel, ele já soma aqui, ó, esses valores e me dá o total aqui em cima. Então aqui, ó, o chocolate ele me custa R$ 4,35, o frango rei me custa R$ 4,01. Essas informações vocês têm que preencher toda essa planilhazinha aqui. Lembrando, essa parte cinza vocês não alteram, tá legal? Porque ela tá carregada com as fórmulas, então você não pode mexer aí. Você só preenche essas partes branquinhas, beleza? E aqui só essas partes aqui, ó, da quantidade, beleza? Nas células de valor é automático, você não mexe, legal? Entendeu até aí? Então não deixe de preencher, tá? Aqui eu coloquei 20, acho que foi 22 itens, se não me engano, mas tá aqui, ó, tem espaço para vocês, beleza? Show? Estamos entendidos até aí? Já preenchemos custo fixo, já preenchemos CMV, beleza? Outra planilha importante, você não pode deixar de preencher, é a planilha de imposto e taxa, beleza? Aqui você vai colocar qual é o valor do imposto que você paga. A gente aqui é simples, né? Nossa DAF, ela é em média 1.250, 1.150. Então eu venho e coloco o valor total aqui. Ah, André, por que você não usa a alíquota, né? Porque, exemplo, há uma faixa, né? Há uma faixa de faturamento no Simples. Então, você está começando, se não me engano, começa com 4%, né? Aí você vai aumentando o seu faturamento, essa alíquota do imposto também vai aumentando. Então, ela vai alterando ao decorrer do tempo, tá? Então, hoje, digamos que eu esteja em 5% da alíquota, né? Já cheguei a um faturamento X, então eu pago mais um pouco do que eu comecei, tá legal? Mas isso aí você vai ver com o seu contador, quanto é que você paga de imposto, se você for do Simples Nacional. Se você não for, se eu for MEI, aqui você só vai colocar o quê? A taxa do MEI. Eu não sei quanto é que é o MEI hoje, mas digamos, é R$90, você vem e coloca R$90. Você não paga Simples Nacional, você vem e apaga, tá? O seu custo com imposto é R$90. Por quê? Porque você é MEI. No MEI, ele engloba todos os impostos em uma taxa só, beleza? Se você for MEI, você coloca R$90. Se você não for MEI, aí você coloca a sua guia de imposto, certo? Eu não coloco o percentual por conta disso, porque vai ter ano e vai ter mês que varia. Então eu prefiro colocar o valor da DAF, o valor que vem o boleto da DAF, eu venho e coloco aqui. Para mim é mais certo, beleza? Mas aí você decide. Mesma coisa é nas taxas de maquineta, né? O Mercado Pago, eu uso Mercado Pago, eu uso Stone e uso PagSeguro. Então são 3 marcas, né? Que às vezes são 3 negociações. Uma eu pago 3 no crédito, a outra eu pago 2,5 no crédito. Uma eu pago 1% de um Pix, a outra eu não pago nada no Pix. Então quer dizer, eu prefiro fazer o quê? Ir final do mês no portal daquela maquineta e puxar o relatório de taxas pagas, né? O relatório de quanto eu paguei de taxas naquele período, naquele mês. Eu pego esse valor, somo e trago para cá, entendeu? Eu acho interessante assim. Novamente, igual o imposto, é mais assertivo, é um valor mais certo do que eu colocar apenas aqui a média de percentual sobre as vendas. E sem contar que às vezes tem vendas de dinheiro, né? Dinheiro ainda existe, dinheiro não passa na maquineta. Então
Se eu fosse colocar aqui 4%, que seria a média de taxa de maquineta, estaria colocando em cima dos valores em dinheiro. Então eu acho mais assertivo fazer isso. No final do mês eu puxo o relatório no aplicativo do PagSeguro ou da Mercado Pago e puxo quanto eu paguei, quanto foi descontado de taxas de maquineta. Somo e coloco aqui. Show? Estamos entendidos até aí? Já vimos custo fixo, CMV, impostos e taxas. Beleza? Gente, faturamento, importantíssimo. Olha, você vai pegar o seu faturamento, lembrando, não mexe nessa célula cinza, tá? Nem essa aqui, ó. Não mexe. Só que na de baixo aqui, ó. Beleza? Como é que eu faço? O que eu gosto de fazer? Aqui eu coloquei o faturamento geral para explicar a você o seguinte. Você vai pegar todo o seu faturamento, independente que seja balcão, seja delivery, seja mesa, salão, tá? Você soma todo o seu faturamento, delivery e salão, soma e coloca aqui. Se você achar interessante separar, que eu também acho interessante, você separa. Exemplo, eu coloco aqui delivery, coloco salão e coloco retirada, que às vezes tem cliente que pede pelo zap e vem retirar, beleza? Aqui eu deu 15 mil de delivery, já que eu sou mais delivery, deu 10 mil, que o pacote está muito alto, né? Vamos colocar aqui 9 mil de delivery, deu 8 mil de salão e 2.500 de retirada. Show? Pronto, fechamos aí em 19.500, beleza? Estamos entendidos até aí? E aqui você coloca o que você achar melhor. Se você preferir colocar assim, delivery, salão, retirada, show. Que aí você tem a noção. Ah, delivery esse mês deu mais, né? Salão deu menos. Por quê? Por que será? Aí já é um ponto que você vai analisando. Por quê? Porque número é para isso. Gestão é para isso. Você analisar ponto a ponto e entender por quê. Você faturou menos um momento e no outro momento faturou mais. Quais são os motivos, né? Digamos, no inverno vai ter mais delivery, normal. Vai ter menos salão. Ou talvez a sua cidade tenha, se for inverno, tenha mais salão, né? Menos delivery, então vai variar. Mas aqui você coloca como você achar melhor. Se quiser colocar um faturamento só, faturamento geral, você coloca. Show? E aqui você apaga, tá? Beleza? Estamos entendendo até aí? Já vimos custo fixo, CMV, impostos e taxas, né? E agora a gente viu o faturamento. Show? Pronto, agora a gente chegou ao final da planilha, né? Chegou ao resultado que essa planilha traz pra gente, que é o VPC, venda no preço certo, né? Bacana? Venda no preço certo. Esse é o ideal, tá? Só que muita gente ainda questiona, André, mas não era para essa planilha me dar um preço? Cara, não é. Planilha nenhuma deve colocar preço no seu negócio. Eu não acho interessante que planilha nenhuma coloque preço no seu negócio, porque assim, os padrões que eu uso é diferente dos seus, os padrões que o nosso amigo usa é diferente dos nossos, então é sempre uma variante enorme. Eu prefiro que a precificação seja feita, claro, analisando tanto o mercado, a concorrência, a clientela, quanto seus custos. Isso aí não há erro. Porém, você tem que fazer uma precificação analisando vários fatores, não somente somando uma forma que existe no mercado, né, mais o preço do concorrente ou custos de produção e um valor X. Não é bem assim. Precificação não é bem assim. Eu, quando vou lançar um produto, sempre lanço ele bem barato, né? Aí a minha equipe até chama, André, está muito barato, isso aí está vendendo bem. Calma,
A estratégia é o quê? Seja barato, seja acessível, as pessoas comprem bastante, a gente testa, né? A gente vê que o produto é bom, está vendendo bem, e aí nós vamos aumentando gradativamente, beleza? É assim, eu acho interessante dessa forma, entendeu? Precificar, para mim, não é somente você somar custo de produção, mais uma margem e está feito o preço. Não, não é. Eu acredito que precificação ela é muito mais do que isso, beleza? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz aqui na planilha. É uma maneira didática e que funciona muito bem, beleza? Vamos lá. Olha, você viu que a gente preencheu lá no CMV o item, não é isso? Chocolate, beleza? Ele já apareceu aqui. Quer dizer, nessa planilha você também não precisa mexer aqui, nessa parte cinza. Tá legal? Ela já vai trazer de lá essa informação. Show? A mesma coisa é o custo de produção. O custo de produção vai vir de lá. Entendeu? Não precisa você lançar o custo de produção aqui. Você tem que preencher lá na planilha de CMV e ele vai trazer para cá. Beleza? Estamos entendendo até aí? Alguma dúvida? Joga nos comentários, manda direct, tá? E aproveitando, segue a gente no Instagram, Gestão no Balcão. Segue a gente no YouTube. Lá vai ter vários vídeos. Agora eu estou focado mais em produção de conteúdo mesmo. E eu quero ajudar essa galera a crescer, a ter o seu negócio de bairro grande e organizado, beleza? Então aqui, como eu falei, precificação. Eu faço um pastel de chocolate aqui com chocolate de verdade, um chocolate de qualidade, entendeu? Então por isso eu sei que o cliente, quando for comer, ele vai gostar. Ele vai sentir a diferença que esse chocolate não é o que tem por aí. É um chocolate mais denso, tem um sabor a mais de chocolate, tá legal? Então, analise dessa forma. Use materiais, insumos de qualidade, que o seu produto final vai ser de qualidade. Não tem erro. Isso aí não tem erro, tá legal? Então, aqui eu analiso isso. Meu produto é de qualidade, então eu já tenho um ponto positivo. Eu tenho um valor agregado a mais para colocar no meu preço. Beleza? Outra coisa, embalagem. Eu trabalho delivery e salão, certo? Eu rateei o custo de embalagem aqui. Por quê? Porque nem todos os pedidos são para viagem, né? Nem todos os pedidos usam a mesma embalagem, entendeu? Vai ter pedido que com uma única embalagem eu coloco vários itens, não é assim? Então o que é que eu fiz? Eu rateei, criei um rateio, e você pode fazer isso aí. Você pega todos os seus custos com embalagem, né? E joga e divide ele com o seu faturamento médio mensal. E aí você vai ter um coeficiente. E aí você divide depois desse coeficiente por ticket médio ou por quantidade, beleza? Isso aí eu vou mostrar a vocês depois. Isso já é assunto para outro vídeo. Mas é bem bacana essa ideia, para mim dá certo. Ah, André, mas tem itens que não é para viagem, é no salão, o cara consome na mesa. Bom, aqui no meu caso, ele consome na mesa, ele senta na mesa, ele consome guardanapo, consome um sachê. Uma dica, sachê de qualidade, tá? Não usa sachê barato não, usa sachê bom, né? Não vou dizer marcas não, mas você sabe que é coisa boa. Então, compra um sachê de qualidade, beleza? E aí, esse 75 centavos, que é o valor que eu uso aqui, serve para isso. Tanto para eu ratear a embalagem para o delivery, como para ratear o custo de mesa. Show? É um valor que eu encontrei. Eu fiz essa conta, é um valor que para mim deu certo. Então para mim aqui, ó, 75 centavos é o custo de embalagem. Então já sei que o chocolate gasta 75 centavos de embalagem e tem um custo de produção de R$ 4,35. Sabendo que na mesa o cliente tem um sachê bom, um guardanapo bom, um ponto a ser colocado. Sabendo que minha entrega é eficiente, minha embalagem é boa, outro ponto positivo. Sabendo que meu concorrente tem um pastel parecido a um preço de, digamos, R$ 12, outro ponto interessante. Então o que é que eu vou fazer? A partir dessas informações, eu vou dizer que o meu pastel, por ser de mais qualidade, o meu ambiente ser melhor, eu vou vender ele por R$ 14. Coloco aqui R$ 14. Certo? Então aqui, depois de toda essa análise,
Você tem aqui que o seu pastel vendendo a R$14, você sabe que vai vender a R$14, seu cliente paga R$14 nele, você vai ficar como? A gente vai ver agora. Você vendendo o pastel a R$14, você vai ter um custo de produção de R$4,35, seu CMV é de 31%, seu custo de embalagem é de 75 centavos. Olha só, você vai ter um lucro líquido em reais de 2,98 e em percentual de 21%. Tá legal. Para pastel tá legal, né? Para mim, como não é um produto principal, né, é um secundário, tá super bom mesmo. E outra coisa, tá vendo esse valor aqui vermelhinho? Isso quer dizer o quê? Que dos R$14, que é o pastel que você vende de chocolate, R$5,92 vai para pagar o seu custo operacional. Tá legal? E o custo operacional é o quê? Seu custo fixo, as suas taxas de maquineta e os seus impostos. Entendeu como é que é? Então, a precificação é dessa forma. O seu item, quando você vende ele, ele tem que ser rateado. Uma parte vai pagar esses custos operacionais, certo? A outra parte paga o custo de produção, custo de embalagem, é assim? E sobra o lucro para você. Beleza? Não é simples? Você vai fazer isso com todos os seus itens. Se você já tem um negócio, passa para cá o preço que você tem. Esquece. Preenche essa planilha com as informações que você tem. Tá legal? Preenche ela com as informações que você tem. Por quê? Porque a partir daí você vai ter uma noção de, caraca, bicho, eu estou negativo, ou eu estou positivo, eu tenho que melhorar aqui, ou melhorar ali. Beleza? Então não se engane. Pega a sua informação agora, o seu preço, todo o seu custo e joga aqui. Aí ela vai dizer para você se tá legal ou não. Beleza? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Aqui é um parâmetro que eu criei. Eu criei esse parâmetro, tá legal? Eu coloquei uma legendazinha aqui. Esse lucro líquido aqui, ó, ele é dinâmico. Essa colunazinha aqui é dinâmica. Então, se o produto ficar acima de 25%, ele fica azul. Se ficar no lucro médio de 15 a 24%, ele fica no lucro médio. Se ficar amarelo, ele fica entre 10 a 14%. Fica no lucro baixo, beleza? E se for vermelho, é um lucro abaixo de 10%. E aí não é interessante. Tá legal? Então, ela vai dar esse norte para você. Show? Então, vamos preencher aqui para modo educativo. Dizer que eu vou vender o nosso frango do rei a R$9. Viu o que acontece? Olha, já ficou amarelinho ali, ó. Eu nem coloquei embalagem. 0,75 a embalagem. Olha só. Ficou vermelho. Eu estou lucrando 4,86 centavos. Ou melhor, 4,86%. Estou lucrando 44 centavos. Por quê? Porque o preço está errado. E uma dica, se o preço estiver errado, você preencheu a planilha e os preços deram dessa forma aqui, é errado para você, nessa legenda você achou que está errado, que caraca, tá tudo vermelho aqui para mim, cara, volta para a produção. Vai ver lá como é que está o processo de produção. Vai ver como é que está a porção do teu item, como é que está sendo o rendimento dos insumos, o aproveitamento dos insumos, beleza? Nunca, de maneira alguma, mude a receita, mude o produto. Eu sempre uso uma marca de requeijão, aí você para economizar, ganhar lucro, pega uma mais barata, e aí o cliente sente. E aí você perde cliente, beleza? Não aconselho. Um conselho que dou a você. Vá para o início, reinicie seu processo, vá lá para a produção e analise de perto porque o seu custo de produção está alto. Isso aqui não é o caso, a gente fez uma coisa didática aqui, mas analise isso aí, volta para a produção e vê passo a passo por que você não está lucrando, porque o custo de produção está alto ou o preço não está barato. Reanalisa todas aquelas informações que eu lhe passei, a sua concorrência, seu cliente, o seu local, o que você serve,
como você serve, né? Qual o valor que você está passando para o cliente. O valor que eu falo é o valor de percepção, né? Qual é a percepção que o cliente tem sobre o seu produto, beleza? Então é mais isso, é mais essa questão. Analise dessa forma, analise de fora, tá? Analise como se fosse consultor da sua própria empresa, entendeu? Analise você por outra ótica, analise da rua. Eu falo que a gente tem que ir lá para meio da rua e olhar para o nosso negócio, e de lá você perceber, caraca, tá precisando pintar aquela parede, bicho, o fardamento, o uniforme daquele funcionário, e assim assado. Aí você analisa com outros olhos, cara. Seja várias vezes, seja cliente do seu próprio negócio, sente na mesa, tá? Peça um item, entendeu? Fala com sua equipe, faz como a gente sempre faz e me segue, só para ver. Aí você analisa, beleza? Não se aperreie, sempre tem solução, e a precificação é a maneira mais rápida que você consegue corrigir vários problemas no seu negócio. Legal? Não tenha medo de aumentar preço, não tenha medo. Hoje está uma situação difícil, passa já já. Está em crise, passa já já. Mas aumentar preço é automático, é sistemático. Você vai no posto de gasolina, ele não avisa que aumentou o preço. Você abasteceu ontem a 6, vai hoje está a 6,50. E aí? Por quê? Porque a gasolina chegou mais cara para ele. Então a mesma coisa é você, repassa, não diminui a tua qualidade, repassa. Vai ter ajuste de preço, mas é comum, é o mercado no geral. Show? Estamos entendidos até aí. Minha planilha termina aqui, tá? Qualquer dúvida, vai lá no Instagram ou comenta aqui no vídeo do YouTube, que eu ajudo no que eu puder. Show? Valeu! Usa a planilha e sucesso, cara. Sucesso, boa sorte. Tamo junto.